Bom, como a gente está gravando isso à noite, boa noite, Daniel. Muito obrigado por estar aqui hoje, aceitando conversar um pouco sobre movimentos e direitos LGBTs. Eu acho que é um tema que faz super sentido te convidar. Primeiro porque você pesquisou sobre isso na sua dissertação de mestrado, publicou um livro, né, sobre essa temática, a judicialização dos direitos LGBT no STF, limites, possibilidades e consequências. E segundo, porque você acaba de deixar, né, a Nacional passou os 2 anos como professor substituto de Direito Constitucional, então você está, de certo modo, continuando na casa, enfim, super obrigado por estar aqui. E... Enfim. Não, perdão. vai- Não, vai Ah, lá, por tá. favor. Não, agradecer primeiro, né, o convite, João. Eu acho que, como você colocou, infelizmente, a razão da pandemia, a minha despedida da FND não foi da maneira como eu gostaria que tivesse sido, em sala de aula, mas aqui pelo menos está me dando essa colherzinha de chá, tá dando aqui a chance de eu ter um contato com os alunos mesmo à distância nesse momento. Nesse mundo pós-pandemia, assim, o virtual é melhor que nada. Nunca é a mesma coisa, mas a gente vai tentando sobreviver como pode. Mas, enfim, vamos começar, Daniel. E eu acho que seria interessante é, sempre começar com uma parte histórica e como a disciplina tenta entender um pouco os movimentos sociais e como eles influenciam no processo de criação, aplicação, interpretação e fiscalização do direito. Eu acho que talvez seria interessante a gente começar discutindo como o movimento LGBT começa a se estruturar no Brasil. A gente pode até falar um pouco de Stonewall e algumas experiências internacionais que acabaram também repercutindo muito intensamente na estruturação da primeira onda do movimento LGBT no Brasil e depois na segunda onda com a pandemia, mas com a pandemia, olha, com a epidemia de AIDS na década de 80. Eu acho que a gente pode começar por aí. Então, sei lá, fale por quanto tempo você se sente vontade, e a gente vai trocando uma bola sobre essa temática. Queria que você abordasse mais ou menos que direitos estavam em jogos e quais foram as táticas, os principais métodos e momentos que esses movimentos começam a se estruturar. Sem problema. Antes da gente propriamente iniciar o debate histórico, uma questão que eu sempre acho importante a gente refletir é o seguinte: quando a gente fala em movimento LGBT ou LGBTQ ou LGBTQIA+, enfim, uma das principais autoras que escreve sobre o movimento LGBT, a Regina Facchini, não à toa, o livro dela chama justamente Sopa de Letrinhas, a impressão que dá é justamente essa. E eu acho que isso é muito significativo, porque uma característica essencial do movimento LGBT é que, na verdade, ele é um movimento guarda-chuva. Ele é um movimento formado por vários movimentos. Então, a gente tem aqui um movimento social que congrega um universo de sujeitos estigmatizados, em razão seja da sua orientação sexual, seja da sua identidade de gênero, e que muitas vezes eles são colocados no mesmo saco não porque eles têm em comum, mas porque eles têm de diferente em face, enfim, do sujeito hegemônico, do sujeito heterossexual, do sujeito cisexual. E aí, o fato de que a gente tem esse movimento, essa comunidade de sujeitos, identidades, experiências, que é muito heterogênea, enfim, cada letrinha do movimento corresponde uma identidade, uma experiência, e aí cada uma dessas letrinhas tem as suas demandas. Isso faz a gente pensar uma riqueza da análise não só do movimento LGBT, mas da análise interna do próprio movimento, porque nem sempre a demanda de uma letrinha é comum a outras letrinhas, e isso dentro do processo de formação histórica do movimento é muito interessante, porque historicamente, quando a gente fala o surgimento do movimento no Brasil e no mundo de maneira geral, ainda não estava perfeitamente colocado ou perfeitamente amadurecido, seja no debate acadêmico, seja no debate social, por exemplo, as identidades trans. Então, no início, na década de 80, no Brasil, provavelmente, a gente costuma falar em movimento homossexual. E aí as questões trans, as questões travestis vão surgindo no momento histórico posterior. Mas, E dito isso, mesmo em além. relação à orientação sexual, houve sempre
um protagonismo excessivo do homossexual masculino, né? Do Sim, gay exatamente. e uma certa, enfim, uma secundarização, uma invisibilidade do movimento lésbico, das pautas específicas das mulheres e quanto mais as questões específicas e talvez mais cruéis que a população trans, travesti, intersexuais sofre. Concordo 100%. Exato. E aí a questão é que, como você bem colocou, o fato de que a gente tem um movimento guarda-chuva, um movimento heterogêneo que congrega essa série de letrinhas, gera disputas internas importantes, porque essas identidades, essas experiências têm forças, estão submetidas a níveis de conexão diferentes, o que significa que a capacidade delas de fazer avançar as suas demandas é muito diferente. Então, por exemplo, eu acho que isso é uma questão que vem mudando mais recentemente, mas até pouco tempo atrás, por exemplo, era muito comum você ter uma fala, por exemplo, vamos fazer um seminário de direitos LGBT. E aí só se discutiam demandas à adoção, casamento, ou seja, demandas que interessavam a uma dessas letrinhas. E aí, isso somado ao fato que mesmo dentro, enfim, dos sujeitos homossexuais, a gente tem ainda um nível diferente de estigmatização em relação às mulheres, ou em relação, por exemplo, a homens gays negros, ou deficientes, ou que juntem algum tipo de personalidade. A gente costuma falar, enfim, no debate do movimento, costuma se dizer assim, movimento LGBT, mas na prática é o movimento GGGG. Porque, Uhum. enfim, as demandas de homens gays acabam assumindo esse protagonismo. E Que aí, mesmo se a gente quiser fazer um corte, mesmo dentro do movimento gay, há diferenças em relação, por exemplo, a um gay que é mais próximo da imagem social do feminino, que está mais exposto a uma violência homofóbica direta, à discriminação no mercado de trabalho, do que um gay ou uma pessoa que tem um homem que tem relações sexuais com outros homens, que consegue ou naturalmente se adequa a um padrão de comportamento que a sociedade identifica como sendo próprio do masculino. exatamente, essa é uma questão central. Enfim, acho que a gente vai ter mais para frente oportunidade de debater isso, mas fato é de que a homofobia ela é um dispositivo de manutenção das fronteiras de gênero, ou seja, dependendo do nível de desatendimento em relação à expectativa de gênero do determinado sujeito, então, por exemplo, um homem que performa masculinidade, mesmo que ele se relacione com outro homem, ele vai estar submetido a um nível de estigmatização diferente em relação a um homem que tem uma performance mais afeminada. Ou uma mulher, uma lésbica que seja mais feminina, vai sofrer provavelmente menos preconceito, menos discriminação do que uma lésbica que seja uma lésbica caminhoneira, né? Enfim, como a Às gente vezes até diz. um preconceito no sentido da erotização de um comportamento, né, quase que instrumentalizado para o prazer do heterossexual masculino. E eu acho Exato. até uma coisa que ilustra, embora não tenha um paralelo muito grande com a nossa realidade, as notícias de que o Estado Islâmico, quando assassinaram homossexuais atirando de edifícios, faziam isso com os homossexuais passivos e não tinham o mesmo tipo de tratamento com os homossexuais ativos, ou as pessoas que eram casadas, e enfim. Essa eu acho realmente um símbolo, né, que denota muito bem que às vezes os preconceitos contra orientações sexuais, por muitas vezes os preconceitos em relação à orientação sexual têm um fundo em relação a questões de gênero, né? Sim, Mas exatamente. essa primeira onda, como se estrutura? Assim, o que estava em jogo, basicamente, era o direito de existir, o direito de ser, de se expressar. Tinha em muitos ordenamentos, inclusive no nosso, em períodos históricos diferentes, mas em alguns países, mesmo que a gente olha, países muito desenvolvidos como a Inglaterra, a prática homossexual foi criminalizada, salvo engano, até a década de 90, né? Mesmo na Europa, havia a persistência, inclusive, de tipos penais contra criminalizando a prática homossexual. Então, como isso surge ainda na metade do século passado, esses primeiros movimentos de resistência? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim, eu acho interessante a gente fazer primeiro um paralelo. Assim, existe uma diferença substancial em relação ao surgimento do movimento no Brasil e no contexto, enfim, se a gente pensa Estados Unidos, Europa, no norte global de maneira geral. E aí, enfim, como a gente havia discutido antes, nesse momento me parece
historicamente anacrônico a gente falar de movimento LGBT. A gente tem, na verdade, aqui demandas de movimentos homossexuais. E aí, enfim, embora nos Estados Unidos e mesmo na Europa existissem alguns movimentos, alguns períodos históricos anteriores, a organização de um movimento para reivindicar o direito à existência, como você bem colocou, da possibilidade de vivências sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ele surge ali na década de 60 no contexto do que costuma ser chamado dos novos movimentos sociais. Então, a gente tem a segunda onda do feminismo, a gente tem o movimento dos direitos civis dos negros, a gente tem, enfim, surgimento, por exemplo, de demandas ligadas ao meio ambiente. Então, uma série de movimentos reivindicatórios progressistas que não formulavam essas demandas a partir de uma lógica de luta de classe, de uma lógica necessariamente de redistribuição de poder econômico, mas sim a partir de uma lógica identitária. E aí, dentro dessa ideia de uma busca de demandas culturais, de combate ao preconceito, nos Estados Unidos e na Europa, a gente tinha muitos países que ainda criminalizavam as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. É importante a gente lembrar que nos Estados Unidos, a criminalização a nível nacional ela só foi rechaçada por um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2004. A gente tinha ali uma série de legislações estaduais que, enfim, na prática já não eram mais aplicadas, mas elas continuavam existindo formalmente. Elas ainda poderiam, enfim, eventualmente ser utilizadas para punição de sujeitos. E aí a gente é muito interessante a gente fazer essa comparação, porque no Brasil a gente já não tinha a criminalização de relações de pessoas do mesmo sexo desde 1830. O nosso primeiro Código Penal de Brasil independente, ele, enfim, muito influenciado pelo Código Penal da era napoleônica e, enfim, pelos ideais iluministas, não punia as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Ao contrário do que a gente tinha, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, aqui... O que não impediu uma certa perseguição pelos aparatos policiais do Estado, né? Inclusive, enquadramento em contravenções penais, delegacias específicas, né? Falava-se até em libertinagem, enfim. Exato, enfim, a gente tem aqui, enfim, o problema que a gente sabe que a gente tem até hoje, que existe uma diferença muito grande entre o que está formalmente colocado ou não colocado no texto legal e a maneira pela qual aquilo incide diretamente na vida das pessoas, né? A gente teve o nosso Código Penal de 1890, por exemplo, ele punia a prática do travestismo, ou seja, você utilizar vestimentas que não fossem entendidas como adequadas ao seu próprio gênero. E é claro que, enfim, um sujeito que fosse flagrado numa situação sexual com outro do mesmo sexo, ele estaria ali submetido a todo tipo de chantagem. Mas o que eu queria colocar é que, embora no contexto do norte global, nesse primeiro momento, na década de 60, na década de 70, fosse uma disputa por direitos que a gente, dentro do debate constitucional, costuma falar como direitos de primeira onda, ou seja, direitos de liberdade negativa, o Estado não pode me punir, o direito à privacidade. No caso brasileiro, é muito interessante porque o processo, de maneira geral, ele é muito inverso. Como a gente vai ter oportunidade de discutir daqui a pouco, a maioria dos direitos que começaram a ser formalmente colocados, quando os movimentos passou a formalizar em termos jurídicos essas demandas começaram a vir a partir de direitos de segunda dimensão. Então, direito à previdência, direito ao fornecimento de medicamentos antirretrovirais. Então, é interessante, porque mesmo naquela narrativa que a gente tem dentro do debate de teoria geral de direitos fundamentais de primeira dimensão, segunda dimensão, como, enfim, um itinerário histórico, no caso brasileiro, também aqui nos direitos LGBT, a coisa inverte um pouco, ali meio na pegada do Zé Murilo de Carvalho, né? Que ele fala que essa narrativa não se aplica para o caso brasileiro e aqui também não se aplica. Mas é interessante a gente pensar, e aqui, enfim, quando os movimentos de reivindicação da identidade homossexual começam a surgir nos Estados Unidos, nesse contexto Stonewall, enfim, como aqui, e é importante a gente fazer esse panorama histórico, porque Stonewall ficou muito marcado
mas as pessoas às vezes não têm noção do que foi esse episódio, né? A ideia que era a seguinte, a gente tinha uma casa noturna, enfim, um bar que atendia a população LGBT, enfim, a população homossexual de Nova York. E aí, inclusive, já com uma participação intensa de travestis e trans, né? Exatamente. Naquele momento, enfim, essas identidades, elas não estavam exatamente formuladas. Existia muita confusão se a pessoa se identifica como trans, se entendia como drag, mas é fato que existia aqui uma discussão de identidade de gênero muito marcante. Inclusive, a Marsha Johnson, a Silvia Rivera ficaram conhecidas como figuras importantes desse momento. Mas a ideia aqui é de que a gente tinha um espaço que era frequentado por essa população e era constantemente submetido a batidas policiais. E aí, enfim, os policiais chegavam lá, agrediam as pessoas, chantageavam, e aí, um determinado dia, o pessoal estava lá no bar, a polícia invadiu e houve uma resistência violenta. Então é interessante porque isso reconecta diretamente com os debates do ativismo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, em 2020. O Stonewall é sobre violência policial, é sobre os limites do Estado policial. E os limites do Estado policial em face de como as pessoas podem vivenciar o seu corpo, as suas experiências. E aí, enfim, a partir desse momento, começa a ter um ativismo forte, principalmente na questão da descriminalização das relações de pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, nesse momento, a gente estava vivenciando ainda o período da ditadura militar. Então, enfim, a repressão do Estado em relação a qualquer tipo de ativismo da sociedade civil era ainda muito forte. E a gente começa a ter as primeiras experiências no contexto, né, da abertura lenta e gradual da ditadura militar. A gente tem experimentalismos do ponto de vista cultural. Se a gente pensa, por exemplo, no Ney Matogrosso, ou mesmo, enfim, no Caetano Veloso, que colocam ali em xeque um certo caretismo das vivências de gênero, das vivências sexuais naquele momento, mas a gente tem aqui grupos que vão se encontrando, que vão se reunindo, mas ainda não tem uma postura de uma demanda de direitos em face do Estado, especificamente, enfim, numa juridicização de demandas, uma formalização de demandas em face do Estado, porque, enfim, não havia como demandar naquele momento de ditadura militar. Não se acreditava nisso, né? Primeiro, não havia um movimento social articulado em organizações de modo mais institucional. E o que havia de resistência mais espontânea era muito contra o sistema, engajado no contexto, em alguns casos, revolucionários, de derrubada do governo e mudança do regime, em outros, de derrubada do regime. Mas o que eu acho interessante destacar nesse ponto é que era muito cruel se perceber com uma identidade de gênero, uma orientação sexual diferente nesse período, porque também no campo das ideologias de esquerda, que encampavam resistência contra a ditadura, essas pautas eram entendidas como desvios pequenos burgueses ou, quando muito, como não prioritárias, né? Vamos fazer a revolução e depois essas pautas ditas menores podem ser equacionadas porque isso não importa agora. Exato. E ainda tem uma questão interessante, porque é o seguinte, além de... Eu acho que assim, como você bem colocou, a gente tem uma postura de uma resistência de uma esquerda tradicional que entendiam as pautas dos novos movimentos sociais, as pautas identitárias, como pautas secundárias em relação à pauta da luta de classe. A gente tem a ideia de que não faz sentido você demandar direitos em face do Estado se o Estado é encarado como um grande opositor. E é importante a gente pensar que mesmo nos movimentos de resistência de esquerda, e aqui não digo nem de esquerda revolucionária, de esquerda mais radical, mas uma esquerda mais moderada, a partir do momento em que a ditadura foi se abrindo, um grande aliado que a gente teve aqui foi o papel da Igreja Católica. Então, enfim, a gente teve vários, Dom Helder Câmara, por exemplo, a gente tem vários religiosos que ficaram conhecidos na sua resistência em relação ao regime militar, uma resistência, enfim, muito importante, mas, por outro lado, eles também tiveram aqui um papel central no cerceamento, no fechamento de qualquer debate desse momento a outras identidades de gênero, direitos reprodutivos. Então, enfim, nesse momento existia um campo de que esse debate era feito num campo muito limitado de contracultura.
Uhum. E tem alguns episódios, porque não dá para comparar com o Stonewall, porque eles são pontuais, menores locais, né? Mas houve um episódio, por exemplo, de um jornal que era comercializado tradicionalmente num bar em São Paulo, jornal que era de um grupo de mulheres lésbicas, chamava Xana com Xana, o jornal, e o dono do estabelecimento proibiu, e houve uma confusão com a polícia, houve uma resistência, elas conseguiram, ainda no período da ditadura, comercializar, mas houve outros episódios de censura a letras de música, produção filmográfica que haviam referência, que faziam referência à homossexualidade. Enfim, e aí eu acho que a gente mais ou menos consegue esgotar essa primeira onda, né? Você gostaria de falar mais alguma Exato. coisa? Não, eu Acho acho que que é isso mesmo. aí, já na segunda onda, na década de 80, com a transição lenta, gradual para o regime democrático, tem duas. Uma questão antes de falar da chegada da AIDS e dos movimentos que ela propulsiona. é, Teve um movimento também da despatologização da homofobia, né? Que no Brasil, inclusive, se articulou de modo muito discreto, mas a gente conseguiu despatologizar o homossexualismo, como era dito naquela época, né? E não tratar mais como um distúrbio, antes da decisão da Organização Mundial da Saúde, na década de Exato. A 80. decisão no Brasil foi em 85, né, pelo INAMPS. Exatamente. O que foi um movimento importante, né? E, e que é impressionante, né? Um registro que eu tenho da minha graduação, você também se formou na UERJ, lá a gente tem 2 períodos de medicina legal obrigatórios. Eu, uma vez, fui pegar um livro de medicina legal na biblioteca e só tinha livros da década de 80. O que são dois problemas, né? Já revela a precarização da biblioteca. Mas quando eu abri, tinha um capítulo do homossexualismo e dizendo que era uma perversidão, um distúrbio social que levava à prática de outros crimes, por isso deveria ser identificado na personalidade do autor de crimes, porque isso, ou seja, esse era o pensamento, Sim. se não hegemônico, mas um pensamento publicado no livro e estava lá até hoje na biblioteca da UERJ. Não É, tinha, por favor. não precisa nem ir tão longe assim, né? Eu acho que, pelo menos na minha edição do César Roberto Bittencourt de Direito Penal, logo nas primeiro capítulo, ele dá o exemplo como um ato imoral que não é crime relações entre pessoas do mesmo sexo, né? E aí a gente está falando um pouco além dos anos 80. Mas eu acho, como você bem colocou, essa é uma questão da despatologização, ela é uma vitória muito importante, porque ela mostra uma mudança de perspectiva em relação ao próprio fazer do movimento. Porque, como a gente discutiu, naquilo que a historiografia do movimento costuma identificar com a primeira onda, esse momento, enfim, de uma contracultura, de resistência à ditadura militar, que não via o Estado como potencial parceiro de atuação, via mais um debate no campo cultural. A segunda onda, que começa aqui nos anos 80, ela é marcada por essa alteração, por essa ideia de que é possível demandar em face do Estado, então uma certa profissionalização do movimento. E aí a despatologização, ou seja, a retirada do homossexualismo, com todas as aspas possíveis e imagináveis, do catálogo oficial de doenças da Previdência Social naquele momento, representa aqui uma vitória jurídica formal em face do Estado. E aí é muito marcante, por exemplo, a profissionalização a partir da formação de grupos como o GGB, o Grupo Gay da Grupo Gay Bahia, da que Bahia, Triângulo Rosa. exatamente, que enfim, a gente tem aqui, e eu acho que é importante perceber de que maneira essa profissionalização, o surgimento desses grupos, ele está relacionado, como você bem colocou, ao surgimento, à chegada no Brasil do HIV/AIDS. Porque, enfim, naquele momento era necessário que fosse dada uma resposta, nem que fosse a nível de acolhimento do que está acontecendo aqui. Enfim, as pessoas estão ficando doentes, ninguém sabe direito o que está acontecendo, o Estado não cuida, os hospitais às vezes recusam o tratamento. Então a comunidade começa a enxergar a necessidade de uma certa organização e de uma certa demanda em face do Estado, né? E aí é interessante a gente pensar que os debates das políticas públicas em torno do HIV/AIDS, dos antirretrovirais, é que elas são
tem um papel fundamental, por exemplo, no debate depois dos anos 90 sobre judicialização Judicialização de de medicamentos. medicamentos. O caso lá do Celso de Mello, que é o caso considerado caso paradigmático no STF sobre a possibilidade de tutela judicial, de fornecimento de medicamentos pelo Poder Judiciário, era um caso de HIV/AIDS. Então, assim, essa discussão que mostra que é central para o constitucionalismo brasileiro de maneira geral. Mas, enfim, antes da gente chegar nesse momento, é importante a gente discutir também que a segunda onda ela é marcada por essa finalização, pela chegada da HIV/AIDS e pela Constituinte. E aí, a Constituinte, é importante a gente discutir que ela teve uma participação ampla de movimentos sociais, inclusive do movimento, então, do movimento homossexual organizado, se fazia lá presente. E aí é uma discussão muito interessante, se a gente for ver, enfim, numa daquelas subcomissões que teve durante o processo constituinte, quando eles foram escutar um representante do movimento homossexual organizado, que foi o João Mascarenhas, se eu não estou equivocado agora, ele faz uma fala muito interessante, que ele fala o seguinte: olha, eu estou aqui como homossexual, de respeito, reivindicando direitos, eu não sou que nem essas travestis que ficam aí causando barulho e coisa e tal. Então havia uma afirmação naquele momento a partir de uma busca de diferenciação em relação a uma outra identidade ainda mais estigmatizada, que é muito sintomático daquilo que eu falei logo no início, da gente ter um movimento formado por identidades que muitas vezes estão submetidas a disputas internas. E nessa quadra histórica, durante a Constituinte, o movimento homossexual entendeu, pelo menos aquela pessoa que estava ali falando, entendeu como uma estratégia de reivindicação legítima se diferenciar a partir de uma legitimação, a partir de uma deslegitimação daquele sujeito ainda mais estigmatizado. E aí, enfim, a proposta do movimento ela era, na Constituinte, colocar no artigo 3º, inciso 4º, que é aquele que fala, tem o rol de critérios de discriminação vedados, a orientação sexual. Isso acabou não indo para frente, né, como a gente sabe, mas a Constituição de 88 ela acabou prevendo uma série de direitos fundamentais, ela tendo um espírito emancipatório, que mesmo sem a previsão expressa ali da vedação da discriminação em razão da orientação sexual, mas fala ser utilizada... de quaisquer formas de preconceito, né? Ela tem exatamente. Uma expressão... E aí é interessante, porque o artigo 3º, inciso 4º, ele fala, tem tanto essa ideia, né, de abertura para quaisquer outras formas de discriminação, então mesmo que a discriminação por orientação sexual não esteja ali colocada expressamente, e ela também prevê a vedação da discriminação por motivos de sexo. E aí a gente tem alguns autores, por exemplo, Roger Halpe Rios, ele sempre defendeu que a vedação da discriminação em motivos de sexo ela serviria também para a tutela dos sujeitos homossexuais ou transexuais, porque a discriminação seria em razão do sexo com que eu me relaciono. Ou da prática sexual, né? Isso, ou então, por exemplo... sexo que eu me identifico. Exatamente. E essa é uma perspectiva que ganha muita força, porque a gente teve em junho, agora desse ano, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre vedação da discriminação no mercado de trabalho com base na orientação sexual e identidade de gênero, que a fundamentação é literalmente essa. Discriminação por sexo inclui também discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Então, enfim, mesmo que não existisse essa cláusula de abertura de outras formas de discriminação, a gente ainda poderia depender da própria discriminação em razão do sexo. Mas, seja por um motivo, seja pelo outro, seja pelo próprio espírito emancipatório geral da Constituição, ela acabou servindo aqui de esteio, de insumo argumentativo para a construção das demandas nos anos 90 e, enfim, que vieram tendo vitórias importantes junto ao judiciário, principalmente, e mais recentemente, né? Beleza. Você quer comentar mais um pouquinho sobre a questão da AIDS, da Organização para a Busca de Medicamentos, ou você acha que a gente já pode passar para a terceira onda? Acho que a gente pode passar para a terceira onda. Também. Então, basicamente, depois da década de 80, houve essa estabilização e uma progressiva articulação dos movimentos, né? A própria questão das paradas gays acho importante discutir, porque elas costumam explodir no Brasil, a ponto da parada de São Paulo ser considerada, em muitos anos, a maior do mundo, né?
embora com características um pouco diferentes de outras demonstrações similares. O que você acha do movimento, da capacidade e da forma de estruturação, da organicidade, das pautas, desses tipos de movimento de rua que... É muito interessante, porque as paradas são aquilo que a gente pode chamar de uma política de visibilidade maciça, né? É a ideia de que determinadas identidades LGBT, elas existem e elas devem existir no espaço público e no espaço público à luz do dia, né? Ou seja, é uma subversão da maneira pela qual se permitia, em algum nível, a existência dessas identidades. Fechado, longe dos olhos de todos, ou somente, enfim, à noite, quando as pessoas de bem já estão em sua casa vendo novela. E aí se trata de uma reivindicação de visibilidade, uma reivindicação de cobrar a própria existência, dizer, olha, a gente está aqui ocupando o espaço público. E aí é importante, como você colocou, no primeiro momento, as paradas, elas surgem no Brasil de uma maneira muito orgânica, sem apoio, com uma participação muito menor de pessoas, e com o passar do tempo, ela vai se formalizando, fazendo parcerias com o Estado, parcerias com o mercado, primeiro, enfim, mercado especificamente voltado para a população LGBT, então, por exemplo, boates, bares, mais recentemente outras empresas, então, por exemplo, a Uber, 99, vão entrando e participando desses movimentos, aí você vai crescendo em quantidade até virar, enfim, esses eventos maciços que a gente tem hoje, e aí isso é colocado atualmente sobre uma certa perspectiva, né, de reflexão sobre de que maneira essa transformação não vai arrefecendo a capacidade disruptiva desse movimento, a capacidade contestatória desse movimento. E aí uma coisa que eu acho importante quando a gente fala em parada, que é, enfim, como esse assunto veio à tona, porque as pessoas talvez não tenham a noção, elas falam assim, mas estavam mais pessoas lá fazer festa, fazer pegação, na verdade não há uma compreensão política das coisas, e eu acho que essa é uma visão um pouco tacanha sobre o que é o fazer político, né? Porque estar na rua, ocupando o espaço público, reivindicando o direito da sua própria existência, já é um ato enorme político. E aí, por exemplo, o fato de vocês falarem, olha, as pessoas vão para a rua, sei lá, se pegar, e isso não é político, isso não é uma questão. Isso mostra, pelo contrário, o quanto as paradas que vieram antes conseguiram, de alguma maneira, normalizar a possibilidade dessas vivências, essa visibilidade. E aí eu acho que, enquanto essas existências incomodarem ou estiverem subrepresentadas nos espaços sociais, as paradas se fazem necessárias. As paradas, o movimento LGBT, ele sempre teve essa pegada de uma crítica política, um fazer político que não estava necessariamente relacionado a maneiras formais de ativismo, um certo ativismo sisudo. E aí eu acho que isso é importante nós refletirmos enquanto juristas, porque a gente tende a superdimensionar a capacidade transformativa do direito. E aí, enfim, eu nunca me esqueço. O Sarmento, o professor Daniel Sarmento, nas aulas, ele sempre falava assim, olha, eu não sei se o que é mais transformativo, às vezes, é uma decisão, uma declaração do ministro do STF, ou então um personagem de uma novela de sucesso que coloca aquela discussão no debate público, entendeu? A gente sabe que muitas vezes o debate cultural ele tem uma importância fundamental, principalmente nesses momentos como os quais a gente está vivendo, que a gente tem um Estado amplamente refratário às nossas demandas. E aí... a gente já vai chegar lá. Tá. Já estou me adiantando um pouco. Mas essa questão que você falou eu acho fundamental, porque muita gente costuma apontar, e aí eu já vou puxar para essa discussão, no julgamento da ADPF 132 e da ADI 42... 277. 4277. Não, 4277? É 42, não é? Eu Nas acho que uniões estáveis. exatamente.
Que é engraçado, é um caso engraçado, né? Porque, para quem não sabe, o proponente dessa ação da DPF foi o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o advogado, inclusive a sustentação oral está disponível no YouTube, se vocês puderem dar uma olhada. Hoje o ministro Barroso fez uma sustentação brilhante nesse caso, que começa com uma demanda de previdência, né? De servidores do Estado do Rio de Janeiro. E aí havia uma dúvida e também uma certa divergência na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a possibilidade de pessoas, né, que do mesmo sexo, casais do mesmo sexo, mas que viviam sob união estável, serem independentes uns dos outros, e essa questão é apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Vamos discutir ela juridicamente, mas se costuma apontar que esse foi um ponto de inflexão na percepção social quanto às uniões estáveis e a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque só para complementar em termos de notícia para os alunos, logo depois da decisão, o ministro Joaquim Barbosa, que era então presidente do Supremo e, por consequência, presidente do CNJ, leva em uma sessão administrativa do CNJ, fora da pauta, uma proposta de resolução obrigando aos cartórios de todo o país a realização também do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, sob o argumento de que o Código Civil, ao prever, e a própria Constituição faz essa referência no 226, que deve ser facilitada a conversão da união estável no casamento, e, portanto, tendo o Supremo admitido a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo, deveria, por consequência, também ser admitida a possibilidade de casamento. Então, esse conjunto de decisões jurídicas acaba, inclusive, e isso foi diagnosticado por pesquisas do Ibope do Datafolha, invertendo a rejeição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que era, então, majoritária, e pouco tempo depois, alguns anos depois, a maioria da sociedade passou a apoiar e a reconhecer. Então, muita gente identificava na atribuição da corte, na decisão da corte, uma atribuição, uma elevação do status social ou talvez da dignidade daquelas pessoas e daqueles casais. Por outro lado, aquela decisão só foi possível em 2011 por uma série de contextos sociais muito complexos e talvez por personagens de novelas que já haviam colocado essa discussão em pauta. Então, na verdade, esse para mim é um caso muito claro de como o direito se conecta com esses fenômenos sociais mais fluidos, mais dinâmicos, mais difíceis de diagnosticar e vai se conformando com ele, né? Eu não sei o que você pensa exatamente sobre esse caso. Eu acho, assim, eu concordo com quase tudo que você falou, mas eu tenho algumas discordâncias. Vamos lá. Colocar é sempre aqui. Bom. Porque, como você me colocou, eu acho importante, a gente tem costume de falar no debate constitucional que o papel da Suprema Corte, da Corte Constitucional, é um papel contra-majoritário de tutela de grupos estigmatizados, que seriam aqueles eternos derrotados na arena majoritária. Então, enfim, grupos sociais estigmatizados recorrem ao STF, no caso brasileiro, ao Poder Judiciário de maneira geral. E aí a gente vivencia aqui o que a gente chama de um certo paradoxo da jurisdição constitucional, que é a ideia de que ela serve para a tutela de grupos estigmatizados, mas esses grupos estigmatizados precisam de um nível mínimo de aceitabilidade social para conseguirem avançar em suas demandas. Então, como você bem colocou, aquela decisão do STF foi possível em 2011, mas é muito questionável se ela teria sido possível em 2001, se ela teria sido possível em 2007, enfim, a gente não sabe dizer aqui. E aí, seria muito difícil até um agente político majoritário ter proposto a ação, né? Exato. Não, e aí uma questão interessante é a seguinte, porque a ADI 4277, porque como você colocou, a DPF 132 foi do governador e a ADI 4277 foi da Procuradoria-Geral da República. Ela foi proposta naquele períodozinho em que a Débora Duprá ficou como Procuradora-Geral da República. E aí, veja, o número da ADI da União Estável é 4277. A ADI sobre a alteração de registro de pessoas trans é a 4275. Ela é 2 números antes, elas foram propostas juntas, e provavelmente, enfim, no mesmo dia, uma depois da outra.
E a união estável foi decidida em 2011 e a alteração de registro de pessoas trans, a decisão é de 2017, se eu não estou equivocado. Então, houve aqui esse espaço, talvez porque o debate sobre direitos de pessoas trans não tivesse espaço naquele momento, naquele contexto histórico, naquela quadra histórica, ainda não fosse possível avançar esse debate. E aí, como você bem colocou, a importância da discussão cultural, de novelas, por exemplo, que foram trazendo esse debate para o âmbito da possibilidade da população, trazendo essa ideia, e aí, enfim, isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo da jurisdição constitucional abstrata, porque na jurisdição constitucional abstrata a gente não tem personagens, a gente tem, enfim, discussão normativa num nível muito teorético, né, num nível abstrato. Isso é a diferença que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a litigância estratégica, a parte essencial dela é sempre vamos escolher quem é a pessoa, tem que ser o melhor autor para, enfim, aquela pessoa que não pode ter nenhuma outra questão para poder levar a discussão para ser uma corte. Está discutindo ali um personagem específico. E esses personagens, esses autores, que viram, né, o nome das decisões, especificamente se é o nome daquela pessoa, ela vai em programas de televisão, ela dá entrevista, ela precisa estar preparada. No Brasil, como a gente não tem isso, esse debate cultural serviu para, de certa maneira, normalizar, trazer essas discussões aqui para fins da jurisdição. E é interessante, como você colocou, que esse debate tenha surgido em 2011 a partir da união estável, porque se entendeu que talvez o casamento tem uma pecha religiosa muito mais forte, então não fosse aqui uma demanda viável no primeiro momento. E aí aconteceu que a gente conseguiu a união estável em 2011, e aí, como você bem colocou, entre 2011 e 2013, alguns estados, alguns juízes, alguns, enfim, TJs foram reconhecendo a possibilidade de conversão, outros não, até que em 2013 o CNJ, enfim, bate o martelo e resolve essa questão. E aí, sim, resolve essa questão entre aspas, né? Porque ainda há resistência de muita gente. Teve notícia no G1, sei lá, 15 dias atrás, que um promotor de Florianópolis, se eu não estou equivocado, de Santa Catarina, acho que era de Florianópolis, ele ainda continuava, quando o cartório, o juiz deferia uma união estável, ele ainda ajuizava a ação contra, ele ainda tem uma resistência muito grande de setores nesse sentido. E aí, mas acaba sendo mais localizada, né? Eu lembro também, logo sim, nesse contexto, o juiz que era titular aqui a época da Vara de Registro Civil de Pessoas isso. Naturais era contra por valor religioso. Então ele emitia diversas decisões contra que eram reiteradamente reformadas pelo Tribunal de Justiça e ele seguia. Agora, uma questão que você colocou que eu tenho um pouco de desconfiança diz respeito ao fato de que as pesquisas de opinião indicariam aí uma citação maior desse tipo de união. Eu acho que é muito interessante que o STF, as decisões do STF, muitas vezes elas estejam relacionadas a aquilo que eu vou chamar de direitos formais. Veja, uma pessoa que não tem um conhecido, que não tem um vizinho, que não tem ninguém no âmbito da sua convivência homossexual, se os homossexuais estão podendo casar ou fazer uma união estável, isso não traz uma alteração, não traz um impacto direto na vida daquela pessoa. Então, é uma decisão que não se sente no cotidiano. É diferente, por exemplo, quando a gente tem uma discussão sobre a possibilidade de uso de banheiro de acordo com o gênero de autoidentificação, que é algo que traz um impacto direto na vida das pessoas. E aí eu acho que o nível de polêmica da decisão ela acaba surgindo de uma maneira maior, porque você obriga a pessoa a aceitar o diferente. Eu acho que isso tem um papel disruptivo maior. Não sei até que ponto eu acredito nessas pesquisas. Deixa eu, agora só porque, né, faculdade de Direito, deixa eu fazer e também uma pergunta assim de provocação. Você acha que havia, do ponto de vista filosófico e jurídico, um espaço razoável para o Supremo atuar nessa questão e avançar e reconhecer o direito, considerando os elementos normativos em questão? A Constituição, tal qual ela foi relacionada,
tinha até um argumento histórico que foi suscitado por... Houve nessa ação, esse eu acho que é um ponto importante a destacar, como tem havido em tantas outras nas quais o Supremo discute pautas moralmente controvertidas, um grande número de amigos da corte habilitados para, enfim, enviarem memoriais, fazerem sustentações orais. Nessa outra decisão que você se referiu sobre as travestis e trans, houve mesmo uma sustentação oral, a primeira da história, feita por uma advogada trans, salvo engano, né, que foi algo bastante simbólico, né, de se ocupar a presença, um corpo em não conformidade com as regras de gênero da sociedade, ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal. Me perdi totalmente, mas não, voltando aqui. Do plano normativo, chegou a haver na Constituição a inclusão no artigo 226, salvo engano, parágrafo 4º, da expressão será reconhecida a união estável entre homem e mulher. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, né? No projeto Afonso Arinos e até a terceira votação da Constituição, essa expressão não existia, porque dentro do elenco de entidades familiares se fazia referência apenas à união estável, né? E união estável, vocês já sabem, alunos que estudaram, né? Essa entidade familiar formada na base da convivência pública, assentada ao longo do tempo, com afeto entre duas pessoas. E naquele bloco já se falava no Centrão, né? Que foi, enfim, um agrupamento de deputados e senadores mais conservadores que começou a desfazer alguns pontos mais progressistas da Constituição. Por exemplo, havia proibição expressa de nepotismo até o 3º grau para todos os cargos. Lá no artigo 37 da Constituição, isso foi suprimido pelo Centrão, um outro exemplo aleatório, mas houve uma emenda aditiva numa das últimas votações para se restringir a união estável entre homem e mulher. O que era seguido pelo Código Civil de 2002, que embora de 2002 tinha aquela cabeça lá da década de 70. Enfim, o que eu quero colocar primeiro que embora houvesse uma teleologia e um espírito libertário e a própria Constituição sendo uma norma viva que vai sofrendo mutações ao longo do tempo, do ponto de vista normativo também havia argumentos, talvez o mais forte fosse esse histórico, embora o histórico também não dê muita importância, para defender uma tese jurídica oposta e, de qualquer forma, uma discussão que vai ficar mais em voga e mais clara, mais difícil daqui para frente. Havia uma discussão quanto à legitimidade do Poder Judiciário atuar nessa questão moralmente controvertida em substituição ao Parlamento. Como você encara esses elementos? Olha, eu acho que tem várias questões aqui para serem colocadas, né? É muito sintomático, como você colocou, que o argumento principal do ponto de vista de texto normativo seja justamente a referência no 226, parágrafo 3º, a homem e mulher. E aí é engraçado, porque quando o 226 fala em casamento, ele não fala em homem e mulher. Então, talvez lutar diretamente pelo direito ao casamento fosse, do ponto de vista textual normativo, mais fácil do que a união estável. Mas a escolha política e estratégica foi pela união estável, entendendo que talvez o casamento em si fosse mais polêmico. Então existia aqui uma clara ponderação do ponto de vista da estratégia que foi utilizada entre aquilo que talvez formalmente, juridicamente, argumentativamente fosse mais fácil, e do outro lado aquilo que do ponto de vista moral, do ponto de vista das concepções histórico-ideológicas, fosse trazer mais complicações. E aí eu acho importante, eu sempre faço essa recondução quando eu penso na união estável não afetiva, ou mesmo no direito ao casamento, porque eu acho que a gente deve encarar isso numa perspectiva mais macro. De que sentido? A gente tem, de alguma medida, o nosso direito de família, ao longo de todo o século XX, ele é a desconstrução de um modelo único de família. Um modelo único que é marcado por uma família exclusivamente conjugal, matrimonial, perdão,
indissolúvel, com prevalência do marido sobre a mulher, com prevalência do marido sobre os filhos, monogâmica, heteronormativa. Então, uma série de características que vão sendo desconstruídas. Então, por exemplo, prevalência do marido sobre a mulher. A gente sabe que no Código Civil de 16, originalmente, a mulher casada era relativamente incapaz. Isso só mudou com o chamado Estatuto da Mulher Casada em 62. Indissolúvel. Lei do divórcio de 77. Depois, emenda constitucional 66 de 2010, para permitir o divórcio antes de 2 anos. E aí, a ideia, por exemplo, de que os filhos havidos dentro ou fora do casamento vão ter os mesmos direitos, que também é uma grande conquista da Constituição de 88, que é algo que para a gente hoje parece absurdo, mas existia uma grande Filhos diferença, por legítimos e exemplo. Isso, ilegítimos. exatamente. E aí, o que o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas faz é apenas ser mais um processo, ser mais uma etapa nesse processo de desconstrução de um modelo único. E aí o argumento do Barroso é muito interessante, porque ele fala, olha, quando o Constituinte coloca o 206 parágrafo 3º para reconhecer a união estável, esse dispositivo ele é um dispositivo que rechaça esse modelo único, o modelo único matrimonial, para entender a possibilidade também de outros modelos de família além do casamento. Então, o modelo informal de união estável. Então, é um dispositivo que vem no sentido de desconstrução desse modelo único. E aí você não pode utilizar esse argumento para negar direitos a um grupo social. E uma questão interessante que me parece que é a seguinte, as pessoas falam, olha, aqui a Corte desrespeitou o mandamento constitucional. Não. O que a Constituição fala é o seguinte, olha, será reconhecida união estável entre homem e mulher. Ou seja, é reconhecido um direito para um grupo. Então, união estável para homem e mulher. O fato de que você estenda esse direito para outro grupo não faz com que ele não seja reconhecido. A gente tem determinados direitos que a Constituição prevê para uma situação e, posteriormente, isso vai sendo estendido para outra situação. Então, um exemplo muito simples. A lei do habeas data, por exemplo, cria uma situação em que você pode manejar o habeas data, que é a possibilidade de você acrescentar uma informação no registro que não está no dispositivo. E aí essa lei é inconstitucional? Não, ela só expandiu o âmbito de incidência daquele determinado direito. E aí o que essa decisão faz é justamente isso, reconhecer um direito que era dado para um determinado grupo para outro grupo, dentro desse processo macro de desconstrução de um modelo de família único. E aqui, enfim, um exemplo claro e tradicional de atuação da jurisdição como a jurisdição contra-majoritária, de garantia de direitos de grupos estigmatizados. E é muito interessante a gente pensar o seguinte, que o judiciário e o direito, de maneira geral, eles são conservadores. Eles têm uma tendência, a gente sabe que a segurança jurídica ela é um valor fundamental. E o não reconhecimento das uniões homoafetivas, ela trazia um problema de insegurança jurídica enorme. Se a gente pensa, por exemplo, em a questão de alimentos, em direito sucessório, em direito de habitação, em direito de visitação hospitalar. Então, a gente tem uma série de situações que não ficavam resolvidas pelo ordenamento jurídico. O que o STF vem é justamente garantir esse direito para uma minoria estigmatizada e um direito que tem tudo a ver com segurança jurídica, que é papel central do Poder Judiciário, a garantia da segurança jurídica das relações sociais. Beleza, acho que ficou ótimo. E aí agora, nessa década de 10, a gente tem uma fase ainda de maior ascensão, talvez isso já esteja no momento de recessão institucional do Poder Judiciário, e também às vezes a gente tem a interpretação equivocada de que o Poder Judiciário protagoniza essas lutas ou atuaria quase que diuturnamente em favor das minorias, o que é um pouco desconstruído tanto pelo seu trabalho quanto pelo trabalho da Juliana, Cesário Alvim, o próprio Wallace também escreveu sobre isso, enfim, que eu acho interessante comentar. E a gente pode também passar um pouco por essas outras decisões que acabam vindo a partir dessa, né? A partir da união estável, a partir do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Certo. Então, você quer começar discutindo? Acho que a gente pode discutir. Acho que tem três blocos de decisões aqui interessantes que a gente pode discutir. A gente pode discutir criminalização, a gente pode discutir direitos estranhos, eu acho que também, mais recentemente, a questão das escolas, ideologia de gênero. Não sei, qual que você acha que a gente pode começar discutindo? Vamos por direitos de trans, que eu acho que é a mais fácil, Tá, do ponto de vista beleza. jurídico. Sim, sim. A gente tem a discussão sobre direitos trans, e é interessante a gente pensar porque a primeira vez que o STF se pronunciou sobre uma questão de demandas trans foi lá em 2003, numa suspensão de segurança na época da ministra-presidente Ellen Grace, porque o Ministério Público Federal havia ajuizado uma ACP que visava garantir o direito a processo transexualizador no SUS, então cirurgia de transgenitalização, terapia hormonal, enfim, outros procedimentos. E a justiça do TRF4 acabou concedendo e quando chegou lá, a Ellen Grace suspendeu, negou aquela medida, aquela decisão que havia sido dada. Posteriormente, enfim, isso no âmbito das instâncias inferiores acabou prevalecendo, o reconhecimento do direito, o SUS acabou incorporando isso em alguma medida, mas fato é que a primeira decisão do STF nesse campo não foi uma decisão muito auspiciosa, né? A gente tem, mais recentemente, duas decisões que parecem, dois campos de decisão que parecem importantes. A gente teve decisões relativas à alteração de registro civil de pessoas trans, ou seja, para alteração do nome e sexo registral, que já foi decidida. E a gente tem um recurso extraordinário que está com pedido de vista desde novembro de 2015, que discute o direito ao tratamento pelo gênero de autoidentificação a partir lá do caso dos banheiros. E aí, enfim, começando por esse segundo caso, é um caso que discute basicamente o seguinte: é um recurso extraordinário, ou seja, um caso concreto. A gente tem uma pessoa aqui que era uma mulher trans que foi impedida de utilizar um banheiro de um shopping no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu acho. E aí, enfim, como ela estava apertada, foi impedida de utilizar o banheiro, ela acabou evacuando nas próprias vestes e ela estava processando o shopping por danos morais em razão dessa situação vexatória. E aí a discussão de fundo é o direito de você utilizar os espaços que sejam segregados pelo gênero de acordo com o seu gênero de autentificação, seja banheiro público, seja trocador de loja, qualquer tipo de espaço. E aí a gente teve uma primeira sessão lá em novembro de 2015, em que o ministro relator, o Fachin, votou favoravelmente a reconhecimento desses direitos, e aí o ministro Barroso e a ministra Rosa também. Só que a gente teve aqui uma clara percepção de um desconforto de muitos ministros. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, chamou a cirurgia de transgenitalização de mutilação sexual. O ministro Fux queria saber, mas ela tem foto dela aí, queria ver se ela parecia mulher ou não de verdade. O ministro Lewandowski fez um comentário falando, olha, tem que ver, não sei se de repente a pessoa vai poder querer entrar no banheiro para se aproveitando dessa deixa aqui para atacar as mulheres, então aqui usando o argumento de certo pânico moral. Então, mostrou um grande desconforto com essa temática, o ministro Fux acabou pedindo vista e essa decisão está em suspenso. Então, aqui a discussão sobre a possibilidade de ampla, né, de utilização de qualquer espaço social de acordo com o seu gênero de autoidentificação. E aí, mais recentemente... Só para fazer um comentário conectando, porque também me lembrou de um caso, de um raro caso, em que uma agenda de direito avançou por ação exclusiva do Poder Executivo, que foi em algumas normas relativas ao uso de nome social perante a administração pública, né? Porque às vezes a gente perde essa dimensão e a gente ficava no século XX achando que direitos eram criados apenas pelo Poder Legislativo. Talvez nessa década de intensa judicialização a gente foque excessivamente no judiciário. Mesmo os alunos, né, de direito, nós pesquisadores,
Mas é interessante lembrar que há uma constelação de direitos que podem ser garantidos e mais especificamente implementados por ação do Poder Executivo e mesmo por ação de outros órgãos, inclusive fora do Estado. Essa questão de direitos de travesti acaba que passa por uma onda, enfim, antes dessa onda de recessão democrática, autoritária, de valores, toda essa crise que desagou na eleição do Bolsonaro, não só a nível federal, houve um decreto na época da Dilma, se eu não me engano, né, reconhecendo, houve também normas mais abrangentes no âmbito de universidades federais e em alguns estados e municípios. E, para além disso, esse movimento chega também à iniciativa privada. De alguma forma, identifico iniciativas de, mesmo sem respaldo legal mais expresso imediato, de inclusão, aceitação, adesão de nome, identidade social e elementos que é uma coisa que eu acho importante destacar, que é tipo um outro foco de atuação do movimento que pode gerar conquistas relevantes. Sim, eu acho que é interessante porque a discussão sobre o nome social, ela se coloca aqui, de certa maneira, na interseção entre essas duas discussões que estão colocadas no STF. Né? Porque, enfim, como eu falava, a gente teve essa primeira ação que foi suspensa, ela ainda não tem decisão, que diz respeito a tratamento social de acordo com o gênero de autoidentificação. E a gente tem um outro grupo de decisões que eles têm um recurso extraordinário, uma DI, que foram decididos conjuntamente, e aí já tem decisão definitiva positiva, que diz respeito à alteração de registro, então, alteração do registro civil de pessoas trans, do nome e do sexo, porque a gente tem sexo no registro e aí, enfim, essa alteração. E aí, o nome social, o que é o nome social? Essa é uma discussão muito interessante. A Berenice Bento, que é a professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfim, uma autoridade na discussão dos direitos trans, ela fala que o nome social, ele é, na prática, um jeitinho. Ele é uma certa mutretagem jurídica que se faz, e eu acho que a tendência agora, com a decisão do STF, é ele perder a importância. Né? E aí, por quê? O que acontecia? Como as pessoas elas não conseguiam alterar o seu nome civil, registrar o seu nome na carteira de identidade, elas tinham um segundo nome. É como se elas tivessem um segundo nome não oficial, um nome pelo qual elas eram tratadas. Então, por exemplo, a pessoa, ela, obviamente, assume uma postura de identificação, por exemplo, vamos supor, com gênero feminino, mas o nome registral dela está no masculino. E aí, em razão da dificuldade de alteração do nome registral masculino, ela é tratada na sua vida social por um nome feminino com o qual se identifica. E só para as pessoas terem ideia, eu atuei diretamente com essa questão porque o meu primeiro estágio na vida foi no Nudiverses, que é o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual da Defensoria. Nessa época de efervescência entre 2012 e 2013, da discussão desses direitos. E a simples questão do nome, às vezes, acabava inviabilizando ou dificultando o acesso a uma série de direitos fundamentais básicos, por exemplo, para evitar o constrangimento, uma pessoa travesti ou trans com um problema de saúde deixava de ir a uma unidade de saúde do Estado para não ser chamada ou anunciada pelo nome que não condizia, né, com o seu modo de se apresentar à sociedade, que refletia como ela se percebia em relação à sua identidade de gênero. É a mesma questão de educação, né? Taxas de evasão escolar absurdas entre a população. É uma grande violência. E aí, o que o nome social vem, ele vem com uma tentativa de você melhorar essa situação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor, uma pessoa ela tem um nome e gênero de registro que não corresponde à identificação. E aí, na chamada na universidade, na faculdade que aquela pessoa estuda, ela todo dia ser chamada na aula por um nome com o qual ela se identifica, é claro que isso é uma violência, é claro que isso vai provocar um cenário de exclusão daquela pessoa. Então, você vai ter na chamada, você não vai ter o nome registrado da pessoa, você vai ter o nome social
que é o nome pelo qual ela é conhecida. Mas isso não resolve o problema. Por quê? Quando ela se formar, eu não poderia, por exemplo, emitir o diploma no nome social, porque é um documento oficial. O nome registral daquela pessoa não corresponde ao nome social. Isso é um problema, por exemplo, quando a gente teve agora mais recentemente a OAB, a carteirinha da OAB. A carteirinha da OAB, ela passou a reconhecer o nome social, no caso, enfim, de advogados transexuais travestis. Qual o problema? A carteirinha da OAB, ela tem que ter, por ela ser um documento oficial, ela tem que ter necessariamente o nome de registro. E ela tinha o nome de registro e o nome social. Ela não pode ser emitida somente no nome social. E nesse sentido que a Berenice Bento fala que ele é um jeitinho, porque ele não resolve o problema. Na prática, você criava microinstâncias de disputa. Então, a pessoa ela era reconhecida pelo seu nome social na faculdade, mas não era reconhecida pelo seu nome social no emprego. Era reconhecida no emprego, mas não era reconhecida no banco. Ou era reconhecida no banco, mas não era reconhecida no plano de saúde. O que a decisão do STF faz agora é possibilitar, de maneira mais ampla, a própria alteração do nome registral, do nome oficial, né, para fins de direito, para fins formais, vamos colocar assim. E aí isso faz com que você não gere aquele problema, porque o nome social era sempre uma negociação. A pessoa, olha, eu quero que você me chame pelo meu nome social. E aí a pessoa dependia que do outro lado do balcão, muitas vezes tivesse uma pessoa sensível. Porque a pessoa vai falar, não, vou te chamar pelo nome que está no seu documento, não interessa o nome social. E aí, enfim, isso acaba gerando, quando você colocou, as pessoas, diante da possibilidade dessa situação, a pessoa evitava, muitas vezes, usufruir de um direito, Eu de um escrevi serviço que poderia ser importante. várias dessas ações de resignação de nome e sexo, e era impressionante a quantidade de elementos, argumentos e fotos, porque os magistrados, achei até curioso essa referência ao Fux nesse pedido de vista, que os magistrados, era fundamental ver as fotos para ver se havia ali um corpo. E assim, num primeiro momento, esse direito de alteração era concedido somente a pessoas que tinham se submetido a todas as cirurgias de transgenitalização. Tinham feito a neofaloplastia, a neovulvoplastia, a mastectomia masculinizadora, todos esses procedimentos, e aí, né, cortado o falo ou construído, conforme o caso, os magistrados se sentiam confortáveis para deferir o pedido. Isso num primeiro momento. Depois, era mais essa disputa de provas e de elementos do que aquilo era. E havia uma clara diferenciação também entre as trans, já numa segunda fase, e as travestis, né? Enfim, a decisão do Supremo realmente muda um pouco o jogo. Teoricamente, facilita. Sim, muda bastante. Facilita E aí, como você bem colocou, né? Eu acho que assim, isso envolve uma série de questões pertinentes. Isso mostra, por exemplo, de certas preconcepções de gênero. Então, por exemplo, olha, eu quero ver foto da mulher. Então, obviamente, uma mulher trans que está judicializando a questão, ela vai procurar trazer fotos que correspondam mais perfeitamente ao estereótipo do gênero feminino. Então, cabelo comprido, roupa rosa, enfim, para tentar convencer aquele juiz. Naquele momento ela está jogando o jogo, mas isso mostra ali de que maneira a gente tem preconcepções sobre o que é feminilidade, o que é masculinidade, o que é feminilidade aceitável, o que é masculinidade aceitável. Então, por exemplo, uma mulher trans ou homem trans que não correspondesse 100% ao que o magistrado entenda como homem ou como mulher, poderia ter aquele direito negado. Isso vai gerando a discussão sobre quem é o homem trans ou quem é a mulher trans, quem é o trans de verdade. E aí, como você bem colocou, a ADI 4275, que foi proposta ainda antes da ADI, da União Estável, né, como eu coloquei, a 4275 e 4277, a grande questão que se colocava naquele momento histórico era a necessidade de reconhecer o direito independentemente da realização de cirurgia. Porque, enfim, é claro que a gente vai passando por momentos ao longo do debate nas instâncias inferiores, como você colocou, em determinado momento começou a virar ali o mainstream judicial, a possibilidade de alteração desde que houvesse sido feita a cirurgia. E aí o que essa ação naquele momento histórico se discutia era, olha, a gente quer a possibilidade de fazer a alteração do registro, nome sexo registral, independentemente da realização de cirurgia. O problema é que quando o STF efetivamente pegou essa ação para julgar,
essa era uma discussão, assim, existiam outras discussões, já tinha ficado, de certa maneira, não defasado, mas existiam outras demandas. E aí a decisão da STF ela tem três aspectos aqui que são essenciais. Em primeiro lugar, ela reconhece essa possibilidade dessa alteração do direito, independentemente da cirurgia, então, de certa maneira, ela sedimenta um entendimento que já estava começando a surgir nas instâncias inferiores. Existia uma discussão grande na hora dos ministros redacionarem a tese se eles iam escrever reconhecimento do direito de transexuais ou de transgêneros. E aí a ideia de transgêneros como uma categoria que engloba não só transexuais, mas também travestis e outras experiências de gênero. E aí os ministros bateram o martelo. Não, vamos escrever a tese com transgênero. Existiu até uma discussão aqui, enfim, dos limites da demanda, porque a ADI 4275 ela fala transexual. A STF dá uma fugida aqui, né? Enfim, os processualistas que me perdoem, mas vamos resolver logo essa situação. E é interessante para reconhecer também que é possível a experiência de gênero. E aí, enfim, é interessante a gente pensar porque, veja, a cirurgia de transgenitalização, você condicionar a fruição desse direito a uma alteração corporal, ela acaba excluindo muitas pessoas, seja porque a pessoa pode não ter interesse em realizar essa cirurgia, seja porque a pessoa tem interesse, mas pelo SUS, por exemplo, você tem uma demora enorme para realizar a cirurgia. Na então época em que eu trabalhava com isso, eram 10 anos de espera, em média. Só havia 3 centros públicos credenciados. Teve uma época que o Clementino Fraga Filho, o Hospital do UFRJ, foi credenciado para fazer isso e depois foi descredenciado porque teve algumas experiências mal sucedidas. Aqui no Sudeste é só o UP, o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu acho que você não tem focado na região norte inteira, não tem nenhum hospital que faz isso. Não, então, tem um no Centro-Oeste, um no Sul e um no Sudeste. E aí, veja, você condicionar a realização da alteração do registro, essa pessoa tem que esperar 10 anos no SUS para fazer a cirurgia para aí começar a discussão da alteração do registro. Então, isso era uma violência enorme. E ainda tem que pensar que é uma cirurgia invasiva. Então, a pessoa, por exemplo, Exato. pode ter risco, um problema, né? a pessoa pode ter um diabético, um problema de saúde, sei lá, que aquela cirurgia não seja possível. E aí a pessoa não vai poder alterar o documento dela, não faz sentido. E era um outro problema era nas experiências de transição de gênero tardias, né? Exato, a pessoa de mais idade, entendeu? E aí vai submeter a pessoa a uma intervenção cirúrgica que pode, enfim, trazer um risco para a saúde dela só para ela alterar papel, porque alterar documento é isso. Para você mexer no papel, a pessoa precisa, enfim, submeter a uma cirurgia. É muito complicado. Então, a gente teve primeiro esse ponto da necessidade da cirurgia, uma redação ampla de transgênero, e um terceiro ponto importante que, enfim, muda a perspectiva tradicional do direito civil, do direito registral brasileiro, é a possibilidade de alteração diretamente em cartório. Porque a tradição pela Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, é a necessidade de processo judicial. E a gente sabe, quando a gente está falando aqui de uma minoria tão estigmatizada num país em que eles têm vários estados e que não tem defensoria, condicionar a fruição de um direito a uma demanda judicial muitas vezes significa impedir a própria fruição desse direito. E aí o CNJ já regulamentou, já tem provimento regulamentando como os cartórios podem trabalhar com essa situação, e é interessante que esse provimento ele fala que a juntada de laudos médicos ou psiquiátricos, ela é facultativa, então você não precisa, então é uma perspectiva também interessante de despatologização para a possibilidade de alteração diretamente em cartório. Então, assim, essa é uma decisão assim, que teve muitos ganhos positivos. A questão e também agora... ocorreu recentemente, né? Em paralelo Exato. a essas decisões judiciais, a OMS retirou do catálogo lá do CID-10, eu acho que era o CID-10 F64, o transexualismo, né? Que passou a ser transexualidade. Mas talvez, assim, só para encerrar esse bloco de decisões relativas à letrinha T, né? De Exato. travestis, transexuais, transgêneros, talvez esse seja um campo que ainda haja espaço, sobretudo por ser um grupo tão estigmatizado, tão à margem e com violações mais sistemáticas e mais graves, para uma postura mais ativista do Poder Judiciário, mesmo na atual quadra histórica, né? A questão do tratamento penal de travestis e transexuais ainda não está equacionada, se elas devem ser... A gente tem uma ação na STF, a DPF tem uma 527.
e tem as CPIs espalhadas pelo Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, desde aquela época a Defensoria entrava com medidas do tipo, porque, para se ter uma ideia, e por ser um grupo populacional muito marginalizado, as taxas enfim, entre a população trans, sobretudo travesti, de recolhimento de estabelecimentos penais em algum momento da vida é altíssima, e elas chegavam na prisão, eram submetidas ao tratamento, a presídios masculinos. Uma das primeiras coisas que se faz é cortar o cabelo, que era justamente raspar, né, máquina zero, que era justamente uma das formas de construção da sua identidade, da sua feminilidade, tanto externamente quanto internamente. Muitas vezes havia interrupção do tratamento hormonal, isso dentro do estabelecimento penitenciário, e todos os problemas que a convivência de um corpo feminino tem dentro de um presídio masculino. E é uma questão de difícil resolução. Teve uma experiência no Rio Grande do Sul que tentou se fazer uma ala exclusiva para travesti e trans, tem outras experiências que tentaram botar em presidiárias femininas, mas também algumas travestis e trans eram contra essas experiências, porque gostavam, em alguns casos específicos, da convivência e das formas de sociabilidade que haviam dentro de um estabelecimento masculino. Enfim, é uma questão muito complexa, mas que não tem um tratamento jurídico uniforme, muito menos adequado. E essa questão do acesso à saúde me parece mal resolvida também, e com crescente judicialização, tanto do tratamento hormonal quanto as cirurgias. Eu acho que deve ser algo que ainda vai se utilizar o judiciário, e talvez o judiciário a nível fora da jurisdição constitucional abstrata, né? O judiciário... Porque eu acho que assim, uma questão interessante, que é o fato de que um determinado procedimento tenha sido incorporado pelo SUS, existe um problema na ponta de lança, que é a política pública efetivamente chegar na vida das pessoas, então, uma política pública efetiva, né? E aí eu acho assim, num cenário como que a gente vive atualmente, de discussão de austeridade, de corte de direitos sociais, eu acho assim, as políticas públicas já vão sendo cortadas, as políticas públicas de direitos sociais, de educação, de direito à saúde, principalmente aquelas políticas públicas que atendem a grupos que são estigmatizados. Porque, de um lado, ou elas são vistas como mera perfumaria, ou então elas são vistas, enfim, como algo que traz ganho, inclusive, eleitoral para um sujeito falar que, olha, cortei esse direito. É uma discussão, por exemplo, sobre... A gente está vivenciando esse momento do aborto legal. Exatamente. A gente tem tido agora uma série de notícias que mostram que, enfim, o fato de que você tenha uma previsão abstrata da possibilidade da fruição de determinado direito não necessariamente se converte na possibilidade concreta de fruição desse direito. Então, a gente fala, olha, o Brasil reconhece, o SUS oferece medidas de saúde, processo sexualizador, cirurgia, transgenitalização, tratamento hormonal, fornece no papel. Agora, na vida das pessoas concretamente, isso é ainda algo muito difícil. Beleza. E agora, polêmica. Criminalização da homofobia por via do judiciário. Que você conta pra gente dos bastidores e de como equacionar essa questão em termos jurídicos? Então, essa é uma discussão... Há quanto tempo a gente ainda tem, João? Só pra... Não sei, porque eu sou péssimo em controlado. Talvez eu tenha que fazer uma edição. Tranquilo. Mas vamos tentar pra... dar uma corridinha, né, também. Beleza. Só para, enfim, explicar para os alunos o que é essa decisão, de onde é que ela veio, né? Como a gente já teve a oportunidade de discutir, no caso brasileiro, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo já não é criminalizada há muito tempo. Então, a busca pelo direito penal aqui sempre foi, pelo menos mais recentemente, não numa tentativa de descriminalização, mas uma tentativa de você criminalizar o preconceito, ou pelo menos você punir o preconceito. A gente tem algumas medidas interessantes no âmbito do direito administrativo sancionatório, em estados e municípios, por exemplo,
referentes a mercado de consumo. Então, a gente tem leis estaduais, leis municipais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que falam estabelecimento que tiver uma prática discriminatória pode ser multado, pode ser, inclusive, cassado essa autorização de funcionamento. Mas fato é que a gente sempre teve aqui uma demanda muito forte pela criminalização, pela tutela penal dessa situação. E aí o argumento que sempre foi trazido pelo movimento organizado era de que, veja, se o racismo é crime, se a discriminação racial ela é objeto de tutela criminal, a homofobia, ou antes, a LGBTfobia não ser objeto de tutela criminal também representa uma certa hierarquização dessas diferentes demandas. Está falando que LGBTfobia não merece a mesma resposta estatal do que o racismo. E aí a gente teve uma série de disputas no parlamento para buscar incluir orientação sexual e identidade de gênero como elementos de discriminação criminalizados na Lei 7716 de 89, que é a Lei do Racismo. Embora originalmente a Lei do Racismo falasse de discriminação somente de raça, posteriormente ela incluiu procedência nacional, religião, então de alguma maneira ela se converteu aqui numa espécie de estatuto geral da criminalização das discriminações e era incluir no artigo 1º orientação sexual e identidade de gênero. Era um projeto da Marta Suplicy, né? Esse projeto, o projeto da Marta Suplicy era o projeto da parceria, das parcerias, né? Esse era o projeto da Yara Bernardi, na verdade. E aí, enfim, fato é de que depois de muita discussão, o projeto acabou não avançando no legislativo. E aí foi construída uma tese lá pelo Paulo Roberto Iotti, que é, enfim, o advogado que levou essa discussão mais para a STF, uma tese bastante arrojada, que buscava reconhecer uma omissão inconstitucional, ou seja, a ideia de que a gente teria aqui um dever de legislar para a criminalização da LGBTfobia, com base no artigo 5º da Constituição, incisos 41 e 42, que fala, o 42 é sobre discriminação do racismo, e o artigo 41 é o mais genérico, que fala que a lei vai punir qualquer forma de discriminação. Então, dali você depreende um mandado de criminalização da LGBTfobia, e como não tem lei, por consequência, você tem desrespeito a esse dever de legislar e, consequentemente, omissão inconstitucional. E aí a ideia de que o STF deveria reconhecer essa omissão inconstitucional. E mais do que isso, integrar a lacuna. Exatamente. Até aqui o debate vai avançando. O STF reconheceu essa existência dessa omissão inconstitucional, ou seja, reconheceu que a discriminação LGBTfóbica deve sim ser crime e que não há lei criminalizando. E aí, diante disso, surgiram dois cenários, duas soluções possíveis. A primeira seria dizer o seguinte, olha, existe uma omissão inconstitucional, não existe lei, e, portanto, o STF vai precisar resolver essa situação. E aí, porque a gente sabe que o mero apelo ao legislador não seria suficiente. Aqui não foi essa a resposta dada. Essa foi a solução proposta pelo ministro Lewandowski, que reconheceu a omissão, mas não avançava com uma resposta concreta que sinalizava para o legislador que o legislador deveria agir. O que os ministros poderiam fazer aqui era eles mesmos colmatarem essa lacuna, ou seja, reconhecer de alguma maneira a possibilidade do STF criar aqui a criminalização. E aí uma primeira resposta possível seria a analogia, dizer, olha, não é exatamente racismo, mas enquanto não vier lei, a gente aplica a lei do racismo como se racismo fosse, porque é o que a gente tem aqui de mais parecido. Isso traz problema, enfim, os alunos, essa altura do campeonato, já passaram por penal, já sabem que analogia em malaparta não pode, interpretação contra o réu, aqui a gente tem o princípio da legalidade de maneira muito forte, mas e somente porque... É engraçado até mencionar que a Alemanha tem, com sinais trocados, uma experiência
né, invocando alguns fundamentos parecidos com a ação, como teoria dos deveres de proteção dos direitos fundamentais e possibilidade do judiciário que por meio do Tribunal Constitucional Federal Alemão chegou-se à criminalização do aborto porque não havia lei àquela altura lá na Alemanha criminalizando a interrupção da gestação. Então, assim, mostra que uma atuação mais ousada do judiciário nessa seara, né, com esses termos, com os termos parecidos, pode gerar resultados para qualquer dos lados, né? Exato. Esse é complicado, porque, na verdade, isso abre um precedente de um tribunal que muito em breve vai estar sendo uma dessas cadeiras ocupadas por um ministro terrivelmente evangélico, né? E aí, enfim, a gente precisa pensar nas consequências que isso vai ter. Mas eu queria falar o seguinte, porque o STF, formalmente, pelo menos do ponto de vista discursivo, não trilhou esse caminho. Ele não reconheceu uma analogia. Porque analogia significa... O que é analogia juridicamente? É você dizer, olha, isso aqui não é exatamente A, não é exatamente B, mas eles são bem parecidos, então vamos dar o mesmo tratamento jurídico. Mas é você reconhecer que são duas coisas diferentes. O STF fez não. diferente. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu que a LGBTfobia seria racismo. Então, ele basicamente tem uma interpretação de que racismo seria uma categoria cultural socialmente construída ampla, que permitiria aqui você integrar qualquer tipo de discriminação, basicamente. E aí, a partir da construção argumentativa da STF, eu poderia, sofrendo uma situação de homofobia, falar que eu passei por racismo, que eu sofri racismo. E aí, enfim, esse vídeo tem vídeo, eu não me sinto confortável nesse tipo de afirmação, mas o que o STF falou foi isso. E aí, a base aqui é o precedente lá do Caselvanger. Porque o que era o Caselvanger decidido em 2003? A gente As tinha... publicações antissemitas, né? Exato. A gente tinha um editor de livros lá, o Siegfried Wanger, que havia publicado vários livros revisionistas históricos no contexto do nazismo para negar que houvesse ocorrido o Holocausto. E aí ele foi processado com base na lei do racismo. E aí qual era o problema aqui? Se você entendesse que aquela conduta não era racismo, os crimes estariam prescritos. Ao passo que a gente sabe que a Constituição trata o racismo de uma maneira muito específica, que ela trata como crime prescritível, uma característica que, enfim, somente o racismo e os grupos armados têm. Tráfico de drogas também, embora... E os crimes hediondos. Não, desculpa, eu tô falando esses são insuscetíveis de perdão. Exatamente. É só grupos armados e o racismo. E aí, qual era o problema? Então, o que o STF fez foi reconhecer, olha, na verdade, porque o que o STF discutiu? Olha, judeu é raça? A discussão central lá no Caselvanger, em 2003, era essa, judeu é raça? E aí, o que os ministros entenderam foi o seguinte, olha, na verdade, racismo aqui não há raças biológicas. A ciência já desconstruiu essa ideia. O que aqui é um sistema cultural, dispositivos de opressão de determinados grupos marginalizados historicamente. E aí, se a gente pensa principalmente o antissemitismo no contexto nazista, é um antissemitismo racialista, porque os nazistas acreditavam, enfim, em hierarquia de uma raça superior. Né? Exato, então faria sentido. O problema é que o STF, agora, mais recentemente, extrapolou isso no caso da criminalização da LGBTfobia para entender que racismo teria essa pegada mais ampla. E aí a ideia de que LGBTfobia seria racismo. E aí eu vejo aqui, enfim, uma série de problemas, obviamente. Alguns problemas, veja, o STF não apenas criou uma hipótese de tipificação, mas uma hipótese de tipificação que, pela nossa Constituição, é muito específica, então uma hipótese de tipificação imprescritível. Ele expandiu, me parece, o conceito possível do que seria racismo, para englobar qualquer tipo de discriminação, e aí o Wallace, o professor Wallace Corbo, ele tem um texto publicado no Jota interessante, que ele fala, olha, na prática, então você tem um racismo sem raça, você tem um racismo sem discussão do negro. E aí você acaba enfraquecendo a própria pauta que levou a previsão na Constituição da necessidade de criminalização do racismo. Você acaba tendo um apagamento das identidades, das demandas negras nesse processo. E
você tem aqui, enfim, um claro problema de será que seria possível o STF, o Judiciário, criar essa hipótese? E aí E me fora parece que para as discussões de criminologia, né? Para a gente para a galera de penal é uma discussão muito interessante. E aí isso gera um problema que me parece o seguinte, uma certa contradição argumentativa da decisão. Que o STF falou, olha, LGBTfobia é racismo. Se LGBTfobia é racismo, o racismo é crime desde 89. Se o racismo é crime desde 89, não há omissão inconstitucional. Então, como você reconhecer uma omissão inconstitucional que pressupõe um não atendimento do dever de legislar, se esse dever de legislar está atendido desde 89? Há aqui uma certa contradição, me parece, entre os dois argumentos que foram trazidos pelo STF. E aí, enfim, os alunos que tiveram interesse nesse debate, o professor aí da FND, o Saulo de Carvalho, ele escreve bastante sobre esse assunto da criminalização, perdão, da homofobia. É um debate muito, muito importante. Esse aspecto processual é muito interessante, né? Talvez até para colocar, talvez até poderia se optar pela improcedência da ação com uma fixação da tese por interpretação conforme nesse sentido. Eu acho já assim. houve essa técnica de decisão em outros casos, de você da improcedência da ação, mas com a fixação de tese nesse sentido. Mas, realmente. Não, eu acho que a questão criminológica é interessante de ser discutida, não aqui, né? Mas, porque, assim, essas condutas individuais, quando você pensa, assim, num ato de injúria, ou num ato de agressão, todas essas são condutas típicas, com tipos abstratos, inclusive com possibilidade de majoração da pena por motivo torpe, numa Exato. conduta judicial estrita. O racismo, especificamente, ele tem essa dimensão mais de ataque à coletividade, só que quando a gente abarca outras categorias de preconceito, isso tem um problema de levar o direito penal para resolver problemas sociais que ele não tem aptidão para resolver. Né? Imagina se todo comentário machista fosse criminalizado. Não, Ou ataque machista, assim, verbal, né? e é muito interessante porque, veja, como você bem colocou, as situações de violência, elas já são tipificadas. E se você pega a lei do racismo, a lei 7716, ela é uma lei que tem uma porção de tipos penais e a maioria deles trata, por exemplo, discriminar, não contratar, ou não servir, não atender em restaurante, não atender em hotel. Que Então, essas são uma questões série do de... direito civil e do direito administrativo, que também já estão, de Exato. certa forma, equacionadas. Eu acho que essa é a questão, saber até que ponto o avanço do direito administrativo sancionador, numa pegada de direito penal mínimo, não teria mais condições de lidar com essa situação. E aí, enfim, dentro do próprio movimento negro, existe muito debate acerca de o quão efetivo ou não foi a tutela penal e a tutela penal nos moldes da 7716 para o avanço da cidadania da população negra. Existem autores que, enfim, entendem que, na verdade, o avanço foi pouco efetivo, foi simbólico, que outras demandas tiveram, que outras conquistas tiveram um papel mais importante. E aí, me parece que houve aqui, dentro do movimento LGBT, uma falta de aprendizado com a experiência, com os debates do movimento negro, e aqui uma luta pelo inchaço do direito penal, do Estado penal, que acaba sempre sendo uma resposta fácil, né? Porque todo movimento quer um crimezinho para chamar de seu. A conclusão geral é essa. E essa decisão acabou sendo uma resposta, acabou sendo utilizada pelo STF meio que como um instrumento da resposta do Bolsonaro, e uma resposta fácil, porque você responde com crime, você responde com polícia, você responde com prisão. Talvez uma A mesma resposta... moeda, né, do outro lado. Pois é, eu acho assim, a professora Jane Reis, lá da UERJ, ela tem um texto em que ela tem uma nota de rodapé, assim, que muito me marca, que ela fala assim, olha, a gente reconheceu o estado de coisa inconstitucional para presídios. Por que não reconhecer, por exemplo, o estado de coisa inconstitucional para a população trans, que sofre uma série de violências no seu dia a dia? E aí forçar o Estado, de alguma maneira, tentar buscar políticas públicas. Porque essa é uma questão importante, que a gente reconheceu a criminalização da LGBTfobia. Beleza. Será que as delegacias estão equipadas? Será que o judiciário está equipado? Será que isso vai trazer consequências? Sempre importante pensar essa decisão
qual ganho ela está trazendo na ponta de lança, aquela travesti que está se prostituindo na beira da BR? O que essa decisão mudou na vida dela? Eu acho que a gente sempre precisa colocar isso em perspectiva, porque senão a gente acaba tendo uma falsa concepção da potencialidade das decisões judiciais. Beleza. Então, para encerrar, vamos falar de perspectivas. Eu acho que a gente pode incluir uma menção a essa questão do Escola Sem Partido, das tentativas de interdição do debate de ideologia de gênero e do debate da homofobia e das próprias questões da educação sexual como um todo, né? Nessa questão de perspectivas para o futuro. Porque se o diálogo com os poderes legislativo e executivo já era complexo em gestões anteriores, né, em que já havia uma articulação da bancada evangélica, realmente a eleição do atual governo a nível federal e do próprio Congresso Nacional, que reflete um pouco esse momento de avanço do conservadorismo na sociedade brasileira, muda um pouco o jogo, né, para pior. E como você vê, enfim, a possibilidade que sempre foi cogitada a nível teórico, né, de recuos e retrocessos, e, enfim, as possibilidades de organização do movimento LGBT ou para a expansão de direitos ou para, pelo menos, salvaguardar os direitos já conquistados. Eu acho que, como você bem colocou, a primeira conclusão que a gente tira é de que as vitórias, elas nunca estão gravadas em pedra, né? Elas são sempre possíveis de serem rediscutidas. E aí, a emergência do governo Bolsonaro é interessante porque ela mostra justamente o quanto mesmo a garantia formal de direitos ela está apta a sofrer resistências. Então, um exemplo, a gente teve a decisão relativamente recente do STF que garantia a possibilidade de doação de sangue por homens que fizeram sexo com outros homens. E a Anvisa, em determinado momento, falou que não ia cumprir essa decisão. Se a gente pensa como a gente discutiu aqui, olha, o reconhecimento de direitos em termos de políticas públicas para a população trans, o executivo tem um papel central aqui na garantia desses direitos. A gente teve, a nível estadual, a nível municipal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, programa Rio Sem Homofobia, programas nesse sentido, mas muitas vezes esses programas acabam ficando só no nível discursivo, não tem orçamento, não tem investimento, ficava uma coisa assim de perfumaria para inglês ver. E aí, com a ascensão desse conservadorismo, a gente tem aqui uma postura que se acirra ainda piora, porque a gente sequer tem o para inglês ver. A gente tem aqui um enfrentamento, um papel de desconstrução central. E, nesse sentido, é interessante a gente pensar que o Poder Judiciário, o STF, que tem sido uma instância de resistência, ele vai, de alguma maneira, tensionando a capacidade de apreensão, a capacidade de resistência dos demais agentes políticos. E aí, gerando, inclusive, por exemplo, durante a criminalização da LGBTfobia, durante a campanha da criminalização da LGBTfobia, a gente teve, enfim, uma série de sessões, mas em uma determinada sessão, os primeiros ministros que haviam votado ali a favor da tese foram objeto de pedidos de impeachment. Então, ali no Congresso, a gente tem aqui uma tensão. Houve também, ainda em reação à primeira decisão da União Estável, a propositura de uma PEC, né, que, como você sabe, tem que ter 1/3 das assinaturas dos membros de cada casa legislativa, o que já é um apoio considerável, para possibilitar a revisão de decisão judicial do Supremo em matéria de controle concentrado pelo Congresso. O que mostra que esse risco de backlash, né, que é justamente como o Daniel sabe, essa possibilidade de reação institucional para revisão de uma decisão judicial específica do mérito dela, ou mesmo para um ataque institucional à corte, ocorrer nessas pautas morais. Assim, algumas revisões dessas decisões que comentamos como avanços e conquistas de direitos por parte do movimento LGBT eram objeto específico e declarado
de ataque do atual governo, na sua cartilha, no seu programa de governo. Então, mas você vê espaço para isso? Você acha que o Supremo iria se impor contra ou talvez capitular? Como você avalia assim a possibilidade nesse atual governo de haver retrocessos concretos? Olha, eu acho que a gente tem que colocar as coisas sob uma determinada perspectiva. Eu acho, por exemplo, que direitos mais formais, uma reversão, por exemplo, uma lei ou uma PEC que fosse aprovada para falar, olha, não é mais permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que isso não teria muitas chances de avançar nesses níveis, e se avançasse seria prontamente rechaçado pelo Poder Judiciário, até por uma questão de segurança jurídica. Enfim, as pessoas já estão se casando, construindo patrimônio em comum durante muito tempo. O que eu acho aqui é que os direitos, que são os direitos menos formais, que são menos de alteração de status jurídico, como registro ou, enfim, estado civil, direitos que dependam mais de políticas públicas, né? Mais prestacionais, eles têm aqui uma tendência à reversão. E aí, por exemplo, eu acho que o STF ele precisa entender até que ponto ele está disposto a comprar algumas brigas. Por exemplo, e aí você falava para a gente introduzir no debate aqui a discussão sobre escola sem partido, vedação de ideologia de gênero. Qual é a discussão aqui? A ideia de que essas pautas representam uma certa defesa de uma soberania da família em face da escola, ou seja, uma soberania do espaço privado em face do espaço público, que a família tem que dizer o que os filhos, o que as crianças vão aprender sobre moral, religião, um certo poder de veto da família mesmo. Que, enfim, a gente está vivenciando agora de maneira mais tosca nessa discussão sobre vacinação, se os pais são obrigados ou não a vacinar os filhos. Mas é toda aqui uma discussão, basicamente, da propriedade dos pais sobre os filhos. E aí, enfim, uma série de municípios e estados aprovaram leis que visavam impedir a discussão de questões de gênero, questões de sexualidade nas escolas. O STF vem declarando essas leis inconstitucionais. Agora, o que a STF fez é formalmente dizer que não pode ter uma lei que proíbe essa discussão. Agora, isso não quer dizer que essa discussão vai existir na escola. E muito pelo contrário. Uma lei municipal do interior de não sei onde, o STF vem e declarou inconstitucional. Essa lei já está produzindo efeitos, porque aquele professor que tendencialmente estaria com interesse em discutir isso, ele já vai se refrear. Ele sabe que não vai ter apoio. Então, assim... Ou mesmo pelo medo, né? É engraçado. Exato. Como a questão, quando o presidente reage de maneira abrupta e agressiva a um questionamento da imprensa, ou quando há uma tensão social na lida com determinadas discussões públicas, há essa tendência do autossilenciamento, né? Da autocensura, que é muito perigoso. Que tem outros elementos, né? Quando a gente discutia risco de golpes institucionais ou de intervenções no judiciário, às vezes não é preciso tanto, porque de ameaça em ameaça, de erosão em erosão, o próprio poder se demite de tomar decisões mais intrusivas, ainda que constitucionalmente necessárias, para se preservar. E se isso acontece a nível de poder, imagine a nível de cada ator social, do professor, do médico, que estaria responsável por atender esses direitos prestacionais. A gente teve, por exemplo, a discussão recente sobre o dossiê dos professores, dos servidores federais antifascistas. A gente tem, por exemplo, um corte, a gente tem a portaria do Ministério da Saúde agora que visa limitar o direito ao aborto legal. Então, a questão é, a menos que aquele médico tenha uma grande vontade de fazer isso para frente, ele não tem apoio institucional. Então, você vai cobrando dos sujeitos um certo heroísmo para que essas políticas públicas possam acontecer em nível mínimo. Se a pessoa não tiver esse envolvimento mínimo, a coisa não avança. E é como você bem colocou, essa interdição do debate, ela vai já se colocando, porque a discriminação, a LGBTfobia, a negativa de direitos, ela foi uma pauta de campanha. Ela foi uma narrativa que acabou se tornando vitoriosa. E aí eu acho que a gente tem essa tendência, muitas vezes, a pensar
na retrocesso dos direitos como também fossem grandes momentos. Vai ser aprovada uma lei, vai ser aprovada uma PEC. É claro que isso também pode acontecer, a gente não pode desconsiderar essa possibilidade. Mas a interdição de direitos, a falta de avanços, a política pública, enfim, essa austeridade que atinge determinados grupos e não atinge outros, entendeu? Tudo isso entra nesse caldo e aí é uma discussão interessante sobre a própria capacidade de resistência do movimento. E aí eu faço a seguinte reflexão, porque a historiografia tradicional lá que a gente fez referência no início, que divide o movimento LGBT brasileiro em 3 ondas, de alguma maneira já vai ficando datada. Porque mesmo depois dos anos 90, a gente teve ali, durante os governos do PT, a gente teve, de alguma maneira, a profissionalização, a entrada de ativistas no governo. No seio do Estado, no seio do governo. Isso. E aí, enfim, existia muita crítica sobre cooptação, que essas pautas elas eram, de certa maneira, guetizadas, você João? Pronto, eu tô aqui. Eu acho que você deu uma Desculpa. travada. Ah, não, tranquilo. Pronto, voltei. voltou. Mas eu falava, no governo da Dilma, a primeira reunião que ela teve com ativistas LGBT foi no meio das manifestações de 2013, ou seja, quando ela precisava se reconduzir com a base. E aí você falou, o decreto federal para reconhecer a possibilidade do uso do nome social junto, enfim, ao Poder Executivo, à Administração Pública Federal. Isso veio depois que teve a votação do impeachment dela na Câmara. Então, naquele interregno que o impeachment dela já estava claro, e ela fez esse tipo de postura. Agora, a gente tem, a partir do governo Bolsonaro, um retorno, me parece, a um cenário praticamente da primeira onda, em que o Estado, ou pelo menos o Poder Executivo, ele deixa de ser uma arena a ser disputada. Não há possibilidade de disputa da administração pública federal nesse sentido. Ela é clara e nominalmente adversária. Antagônica. E eu acho que também teve um caso que a gente não discutiu, que foi uma decisão também mais pontual e foi a nível de judiciário de primeira instância, que foi a questão do corte de verba e do corte dos editais da Ancine para produção de filmes e programas, de produções audiovisuais com temática LGBT, feminista e de raça, né? Só que nesse caso, como em alguns outros, o governo morre pela boca porque era até difícil cogitar exemplos de invalidação de atos administrativos por desvio de finalidade. A gente sempre ficava naqueles casos de manuais, né, o Tércio. E o governo Bolsonaro dá um prato cheio, porque ele fala que vai fazer e fala o motivo, né? Que é para sufocar, não quero meu dinheiro, para incentivar esse... Ou quando fez a mesma coisa com os jornais e a mesma coisa com as carteirinhas da União Nacional dos Estudantes. Enfim, esse também foi um caso que o judiciário deu uma resposta também ousada, mas que se o governo se profissionalizar e quiser fazer de modo mais... ou com menos alarde, né, menos declarado, pode haver ou uma exclusão, uma redução significativa nessas pautas de fomento e de apoio a essas discussões na sociedade. O que talvez, para mim, coloque de maneira muito clara, e aí que bom que vivemos num Estado sob a forma federativa, ainda que sem toda a potência e o vigor do espírito federalista, que essas discussões começam a irradiar não só na discussão de saúde, como na questão de educação, como nessa questão de produção cultural, para os outros níveis da federação. E para além do Estado, né? Eu acho que assim, a gente tem que ver sempre com olhos críticos esses movimentos de grandes conglomerados capitalistas que fazem ações, às vezes, com olhos críticos, mas também sem criticar demais, na minha opinião. Enfim, sabendo reconhecer as nuances, né? É positivo esse movimento, inclusive do ponto de vista simbólico e também do ponto de vista concreto, de inclusão, tanto nas empresas, esses comitês de diversidade, porque acaba sendo uma exigência de mercado, quanto na especialização focada no consumo, e isso acaba também implementando direitos.
Sim. Isso acaba colocando esse conjunto de valores e pessoas em evidência, criando espaços que não existiam antes e acaba deixando também muito evidente que a consagração e mais a efetivação de direitos não é algo que deve ser dirigido apenas ao legislativo ou ao judiciário ou ao executivo, nem mesmo só enfim, destinatários estatais. Eu acho que a gente está nesse momento conturbado, Sim. mas com possibilidades de reinvenção, resistência e, enfim, eu acho que talvez uma mensagem de otimismo agora, né, para a gente encerrar. É difícil em que medida, mas eu acho assim, a ponderação que você fez é muito pertinente. Eu acho que nós, como juristas, nós temos uma tendência, enfim, e o pessoal que vai assistir como jurista em formação, a nos terem alta conta demais, a achar que nós somos mais importantes do que nós somos, né? E aí é justamente isso, entender outros espaços de ativismo para além das instâncias formais do direito, né? Eu acho que essa é uma visão míope que às vezes a gente tem. E aí, dentro das empresas, dentro do mercado de consumo, enfim, com as ponderações que você colocou, outros espaços, a gente tem outras formas de ativismo que vem surgindo, por exemplo, núcleos universitários. Eu sei que na FND tem pelo menos tinha um cartaz, tinha o pôster lá na época que eu dava aula. A gente tem canais de YouTube, a gente tem outras formas. Tudo isso é fazer político, tudo isso é resistência também, porque nesse momento em que o Estado ele está fechado para as demandas, ou pelo menos dois poderes do Estado estão fechados, e aí a gente sabe que também não adianta depositar todas as nossas fichas no único agente nacional, porque, enfim, achar que o Poder Judiciário é a vanguarda luminista que vai nos redimir de nós mesmos é conto da carochinha, né? Quem vai nos redimir de nós mesmos somos nós. Quem vai ser a nossa vanguarda somos nós mesmos. E aí, enfim, E são vocês aí que estão reparar. assistindo isso. Ah, sim, com certeza. Com certeza, né? Voltar para essa mensagem de otimismo em alguma maneira e assim, à medida, eu acho que serve para a gente refletir sobre a necessidade de resistência. Né? E de uma resistência mais difusa, porque eu acho que tem uma visão da sociedade brasileira em geral e que tenta se eximir de responsabilidade, né? De todas as responsabilidades praticamente. Esse olhar mais difuso na conquista e efetivação de direitos coloca o nosso... E como você bem disse, na questão das manifestações, que muitas vezes são criticadas por seu aspecto carnavalizado, na verdade, isso também é um ato político, mas Sim, andar de mãos dadas na rua, para quem ou exato. demonstrar afeto, tudo isso é construção de um ato político que impacta de maneira bem concreta no grau de que determinadas populações estigmatizadas podem ou não usufruir de direitos reconhecidos pelo ordenamento. Enfim, Daniel, eu queria te agradecer muitíssimo. Acho que o papo foi super bom, várias ideias. Eu acho que se a gente tivesse feito isso numa aula, a gente já teria sido alvo de cadeiras, as pessoas já teriam se arremessado, graças a Deus que é virtual, então no máximo elas só abandonaram o vídeo no meio do caminho, mas de todo modo, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, achei ótimo. Eu queria, enfim, mais uma vez agradecer o papo. Foi, enfim, uma delícia aqui refletir sobre esses assuntos todos. Espero não ter cansado demais os alunos, se é que, enfim, a essa altura do campeonato ainda tem alguém escutando a gente. É bom que pelo menos no vídeo dá para o aluno botar em 2.0, se quiser escutar mais rápido. E aqui, enfim, quem tiver interesse por esse debate, alguma questão que tenha ficado em dúvida, algum tema que não tenha sido tratado aqui, que acha que seja importante, pode me procurar nas redes sociais, pode catar meu Facebook, meu Instagram, pode pedir meu e-mail para o João, entendeu? Pode pedir apoio, quem quiser escrever, sei, monografia sobre o tema, quiser indicação de PDF, eu estou super aberto aqui para qualquer tipo de debate, que, enfim, vocês já tiveram a oportunidade de perceber que verborragia não falta, né? A gente, se der pano para manga, a gente vai falando. Quem quiser pesquisar sobre o tema, comece comprando o livro do Daniel, que saiu há Ah, pouco. tá, tá Faz aqui. merchan. Enfim, no momento tá em... A biblioteca da FND está fechada, né, por causa da pandemia, mas eu doei, tem um exemplar lá. Pelo menos eu doei, né? Não sei se foi realmente foi para a estante, mas
teoricamente foi dado um exemplar para a PND. Daniel, de novo, muitíssimo obrigado. Super abraço. Abraço.